Hoje é um dia diferente. Nós estamos totalmente engajados como igreja na prevenção ao abuso sexual infantil. Então, em todos os ambientes, nós estamos falando sobre isso. E nós vamos fazer o mesmo aqui com vocês. Como a Júlia já adiantou, hoje a ministração da palavra, a pregação, ela vai ser um pouco diferente. Porque ela vai ter também um pouco parecido com uma palestra. Nós vamos falar da forma como Deus também enxerga essa situação. Como Deus também tem interesse na proteção das crianças. Né? A gente vai se basear numa história bíblica em que a omissão de uma família, ela foi algo que custou muito caro. Porque nós estamos hoje encerrando nossa série de família. Né? Nós tivemos ao longo do mês de maio ministrações que falaram sobre família. E hoje a gente vai falar sobre famílias que protegem. Famílias que não se omitem. Famílias que estão nesse ambiente para proteger. Porque nós sabemos que esse mal... Então, nós juntamos a questão do combate ao abuso sexual infantil, que é no mês de maio, Maio Laranja, com o mês da família, porque tem tudo a ver com família, tem tudo a ver com igreja, tem tudo a ver comigo e com você. Nós precisamos estar atentos a isso. Amém? Então, em primeiro lugar, já me roubaram aqui o negócio que eu ia usar, só me tiraram. Em primeiro lugar, antes de lermos aqui o texto bíblico, que vai ser um pouquinho longo, já queria adiantar com vocês que talvez hoje a ministração seja um pouco mais extensa do que normalmente são os 40 minutos. Talvez a gente chegue próximo já do meio-dia, as crianças virão. Tudo bem para vocês? Vão ficar acordados? Sem quem dormir, a gente põe de pé, tá bom? Põe a igreja inteira para ser solidário e todo mundo acorda. Eu quero primeiro, para quem não sabe, eu sei que muita gente já sabe que nós temos aqui como braço social da nossa igreja o Reaja, que é uma ONG, antigamente chamado de ONG, hoje nós chamamos de OSC, que é a Organização da Sociedade Civil. É um braço social da Igreja Abrace, que trabalha na prevenção. Então, trabalha com crianças, com adolescentes, com ministrações de palestras em muitos ambientes. Né? E não só ambientes cristãos. Né? Nós estamos em muitos ambientes seculares e onde nos chamarem, nós estaremos. Se houver crianças para ser protegidas, nós estaremos lá. Porque esse é o chamado de Deus para nós. Então, o Reaja tem já há mais de 8 anos atuado nessa causa da prevenção ao abuso sexual infantil. Mas, para quem ainda não conhece, eu quero contar um pouco para vocês a respeito da história do Maio Laranja. O Maio Laranja, ele dá início a partir da conscientização de uma história que aconteceu há mais de 50 anos. Né? A história da menina Araceli, 53 anos exatamente. A menina Araceli, ela foi sequestrada, estuprada e morta no dia 18 de maio de 1953, lá no estado do Espírito Santo. E isso, de fato, foi algo que... Obrigada, André. Deus abençoe. Isso foi algo que, de fato, impactou aquele lugar, mas não houve punição. Eram homens, meninos não, porque eles já eram maiores de idade, mas eram jovens de classe média alta da sociedade, lá do Espírito Santo, e não foram punidos. E foi um caso que foi bárbaro o que aconteceu com aquela menina, não vou nem entrar em detalhes com vocês. Mas não houve punição. Então, o dia 18 de maio ele foi instituído como Dia Nacional do Combate ao Abuso Sexual Infantil. O André falou aqui na semana passada da escalação da Copa, né, André? Falou do Neymar, até inclusive que ele queria que o Neymar fosse para a Copa. Né? Não se discute, cada um acha o que quiser. Mas, enfim, no dia 18 de maio, nós estávamos todos esperando a escalação da seleção. No rádio, nós estávamos indo, né, era dia 18 e nós estávamos indo para algumas palestras. E no rádio a gente ouvia, só se falava disso. Só se falava se Neymar ia ou não para a Copa no dia 18 de maio. Mas não houve menção de que era o Dia Nacional do Combate ao Abuso Sexual Infantil. E a gente vai ver aqui os dados, como eles são alarmantes.
Porque é isso. Se a gente não tocar, não é um assunto bom, não é um assunto legal, não é um assunto agradável. É algo que dói, para muitas pessoas dói porque ainda há feridas com relação a isso. E o Reaja, ele começa a partir da nossa própria história, minha, da Júlia, da nossa família. E esse versículo, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que nós recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando pela mesma tribulação. 2 Coríntios 1, 3 e 4. Esse texto é o texto que, para nós, dá start a essa história. Eu sofri abusos na minha infância, no plural, por pessoas da família, por 2 pessoas da família. E esses abusos, na verdade, eram situações que às vezes pareciam brincadeira e não dava muito para identificar se era ou não, até porque eu não tinha informação alguma a respeito daquilo. A Júlia falou aqui sobre educação sexual e emocional. Ela é a principal ferramenta que a gente tem para a prevenção do abuso. Mais do que ficar dizendo, pode tocar aqui, não pode tocar ali. Quando a gente ensina a criança sobre limites do próprio corpo, sobre as emoções dela, e dizer, qualquer toque, qualquer interação que te cause culpa, medo, vergonha, insegurança, você pode dizer não. Pode ser um cafuné. Porque quando a gente dá um padrão tão alto assim, algo que vá para um abuso sexual como as partes íntimas, fica muito mais fácil da criança conseguir identificar. Mas eu não tinha essas informações. Então, eu sofri esses abusos e não consegui identificar tão rápido o que estava acontecendo. Passei algum tempo depois na adolescência amargando isso e até achando que aquilo podia ser coisa da minha cabeça. Será que eu não inventei essa história? Será que essa história não é criação da minha cabeça? Porque não é possível. É uma pessoa tão incrível, tão sensacional. É alguém que eu gosto. Porque nem sempre a criança deixa de amar o abusador. Muitas vezes ela deixa de amar a si mesma. Porque o abusador muitas vezes é alguém muito próximo, é alguém que ela ama, é alguém que ela de fato confia. Passado então algum tempo, eu coloquei essa história para debaixo do tapete, convivi com essa pessoa, com o abusador, durante muitos anos ainda, e coloquei isso para debaixo do tapete, mas não era uma coisa resolvida. Eu tinha muitas consequências, e a principal delas era que eu era uma pessoa que não conseguia dizer não. Eu não conseguia falar não. Mas eu não estou dizendo para nada de toque físico. Era na vida, eu não conseguia me posicionar. Eu era alguém que achava que aquilo que eu dizia não fazia nenhum sentido. Então, eu não me posicionava. E eu sempre queria agradar todo mundo. Eu precisava agradar. Eu não queria que nenhum ambiente ficasse mal por minha causa. Eu não queria que as pessoas se sentissem mal por minha causa. E essa foi uma das consequências que o abuso trouxe na minha vida, até que houve uma ressignificação e cura a respeito disso. Agora eu falo mais não do que eu deveria, talvez. Agora eu estou falando não demais, preciso ter um equilíbrio. Mas a gente precisa entender que o abuso pode causar consequências em muitas áreas da nossa vida. Mas um dia, especificamente dia 6 de junho de 2017, eu estou com uma carta em mãos da Júlia, em que ela escreve e relata a respeito de um abuso sexual que ela sofreu dentro da igreja. Dentro do ambiente onde nós já estávamos há muitos anos, pessoas que nós amávamos, pessoas próximas, pessoas que estavam ali no nosso dia a dia, que frequentavam nossa casa, um homem, que era pai da melhor amiga dela, funcionário da igreja, alguém que a gente depositava uma confiança. E quando eu li a carta da Júlia, eu não sei dizer quantos sentimentos veio em mim, mas um deles, que foi imediato, era de que não fazer nada não era uma opção, porque eu já tinha experimentado essa negligência.
E isso me custou um preço muito alto. Não fazer nada não era uma opção, então eu precisava fazer alguma coisa. O Reaja começou naquele dia, mesmo que sem que eu soubesse. Era como se Deus estivesse dizendo, reaja, faça alguma coisa. Não é possível, a gente precisa quebrar esse ciclo. E nós fomos conversar com o pastor Paulo Romero. Foi uma situação muito difícil, mas a igreja se posicionou de uma maneira extraordinária. E eu digo isso para vocês porque hoje nós temos acesso a muitos casos de abuso que acontecem dentro de igreja. E, infelizmente, as igrejas não se posicionam na maioria das vezes e abafam, preferem, não, vamos resolver aqui entre nós. Vamos deixar tudo aqui. Não foi assim que a ICT fez. A ICT ela se posicionou, fez a demissão dessa pessoa, contratou um advogado, foi conosco fazer a denúncia e nos acompanhou em todo o processo, até a prisão do abusador, que hoje está preso, condenado a 9 anos e 4 meses de prisão. Sabemos que provavelmente não vai cumprir todo esse tempo, mas houve uma ação. E durante todo esse tempo, nós fomos já implantando políticas de proteção dentro da igreja, da ICT. Fazendo algumas coisas ali e com todo o apoio da igreja que se mobilizou. Eu me lembro de um primeiro curso que foi feito na ICT, nós nem tínhamos o Reage ainda, mas a gente já trouxe esse tema e nós tínhamos ali mais de 80 pessoas naquele dia, que eram só pessoas da liderança, obreiros, e as pessoas queriam saber como fazer para que aquilo não se repetisse dentro da igreja. Então, houve um posicionamento. É diferente. E eu não tenho dúvidas de que isso foi algo que trouxe também extrema benefício na cura da Júlia. Hoje nós podemos ver que ela pode falar sobre esse assunto, trabalhar com as crianças sobre isso, sem que o abuso defina o resto da vida dela, nem da minha. Nem da minha. Porque foi com ela que eu aprendi que quem tem que ter vergonha é o abusador e não eu. Foi com a Júlia que eu aprendi isso. Que quem tem que ter vergonha é o abusador. Porque até então eu estava vivendo uma vida escondida. Escondida debaixo desse lugar em que eu precisava fazer tudo ficar bem. Para que as pessoas não fossem machucadas, para que mais pessoas não fossem machucadas. Mas o Senhor veio com cura através dessa situação. E nós podemos hoje alcançar outras crianças. E aí, nós vamos para, então, algumas coisas mais práticas, também para que a gente tenha informação. Violência sexual, qual é o conceito dela? O artigo 217A do Código Penal, ele diz que qualquer ato libidinoso, malicioso contra uma criança ou adolescente é estupro de vulnerável. Então, a gente não está falando aqui somente de conjunção carnal. Conjunção carnal, que é penetração, ela é estupro de vulnerável, mas qualquer ato libidinoso, qualquer toque ou qualquer interação, obrigada, amor, mesmo sem toque físico, qualquer interação de conotação sexual com uma criança ou um adolescente é estupro de vulnerável. Isso é importante porque antes a gente tinha esse conceito de estupro quando havia violência e penetração. Hoje não. A lei muda, porque entende-se que qualquer ato malicioso contra uma criança ou adolescente está estuprando esta criança, violentando ela nas suas emoções, no seu psicológico. E há consequências que, às vezes, levam infelizmente, essa pessoa ao suicídio. Então, a lei muda para agravar o fato, porque antes a gente olhava para isso e dizia assim, é só safadeza. Fulana é assim mesmo, é safada, é sempre assim. E a coisa não está bem assim. Então, hoje a gente não pode mais dizer isso, porque o abuso com toque físico ou sem toque físico, até mesmo espiar, o voyeurismo, espiar uma criança, um adolescente se trocando, tomando banho, isso já é considerado estupro de vulnerável.
nem precisa tocar, só de expor os genitais ou pedir para a criança expor, isso já é considerado estupro de vulnerável. E o vulnerável é só para a gente deixar claro aqui, é aquele que tem menos de 14 anos, até 14 anos, né? Ou então alguém que não consiga oferecer resistência, alguém que tem uma deficiência intelectual, uma deficiência física, ou esteja sob uso de algum entorpecente, algo que tire dela a capacidade de reagir. Então, o estupro de vulnerável é considerado nessas situações e tem uma pena de 8 a 15 anos de prisão. Eu quero trazer aqui, nós falamos isso no primeiro minuto de proteção, mas, para contextualizar, a gente tem 67.240 casos de estupro de vulnerável. É o último dado que a gente tem, de 2024, de 2025, sai agora em julho. Nós temos esse número, o registrado. Aquilo que alguém foi lá e denunciou. Aquilo que alguém foi lá e ligou no Disque 100. Ou fez uma denúncia na delegacia. Isso aqui é o registrado. O que a gente sabe é que só 8,5% dos casos são registrados. A gente conhece casos de abuso sexual que nunca foram registrados. O meu caso entra nessa estatística de nunca ter sido registrado e o da Júlia entra na estatística daquele que foi registrado. Mas conhecemos muitos e os que não são registrados, a subnotificação ela é muito maior. Ela entra, então, nesse lugar e aí a gente tem provavelmente aí um número real de aproximadamente 800 mil crianças. No dia que eu falei isso, eu fiz vocês pensarem, né, em 10 estádios do Maracanã lotados de crianças. 10 estádios do Maracanã lotados. Não são só números, são vidas, né? E os abusos acontecem 67,9% dentro da casa da criança, dentro do lugar onde ela devia ser protegida. E a gente tem registros de que 86% são meninas e 13 meninos, mas como a gente já conversou naquele dia, esse número ele não é uma estatística real, porque os meninos contam muito menos por uma série de questões que a gente até já discutiu naquele dia. Mas só para a gente poder contextualizar de novo sobre o que nós estamos falando, né? A gravidade daquilo que a gente está falando aqui. E qual o preço dessa omissão? Quem está pagando por isso? Quem está pagando? As vítimas, as crianças. O silêncio, ele só beneficia uma pessoa, o abusador. Mais ninguém. Às vezes, a gente escuta o seguinte, a gente não quer expor para não expor a vítima. Quando a gente diz isso, na verdade, nós não estamos querendo nos comprometer, porque é difícil. A gente não quer expor, na verdade, a situação ou expor o fato de que nós não iremos fazer absolutamente nada a respeito. E quem se beneficia do silêncio é só o abusador. Um abusador, há pesquisas que dizem que uma pessoa que abusa de crianças, se ele não for parado, ele pode, se ele viver até os 70 anos, fazer, em média, 300 vítimas durante a vida dele. 300 histórias que são atravessadas por uma pessoa que não foi parada por causa da nossa omissão. Porque a gente vê e pensa assim, não é comigo isso não. Não tenho nada a ver com isso. Então, vamos entrar um pouco no texto bíblico. O que a Bíblia fala a respeito disso? Parou aqui, gente, galera aí da mídia, o passador de slide parou. Agora ele foi de uma vez. Vamos lá. Eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia ou acompanhassem o texto que vai aparecer aqui em 2 Samuel 13. Nós vamos ler alguns versículos, porque a gente precisa ganhar bastante contexto aqui para vocês entenderem essa história. Nós vamos ler a história de Tamar, que é violentada por Amnon, e a gente vai ler do 1 ao 22. Depois de algum tempo, aconteceu o seguinte. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar, por quem Amnon, outro filho de Davi, se apaixonou. Amnon ficou obcecado a ponto de adoecer por causa da meia-irmã Tamar, pois, sendo ela virgem, parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Amnon tinha um amigo muito astuto,
chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Aminon, filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon lhe disse, eu estou apaixonado por Tamar, irmã do meu irmão Absalão. Deite-se com ela, deite-se na cama, isso aqui é um conselho de Jonadab, olha, deite-se na cama e finja que está doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permita que a minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida na minha presença, assim poderei vê-la e comer das suas mãos. Aminon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se doente. Quando o rei veio visitá-lo, Aminon lhe disse, permita que a minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos na minha presença, e assim eu coma das mãos dela. Davi mandou dizer a Tamar no palácio, vá à casa de Aminon, seu irmão, e prepare algo para ela comer. Tamar foi à casa do irmão, que estava deitado. Ela pegou farinha, amassou, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Tirem todos daqui, ordenou Aminon, e todos saíram. Então, Aminon disse a Tamar, traga os bolos ao meu quarto para que você mesma me dê de comer. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto do seu irmão, Aminon. Mas, quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse, deite-se comigo, minha irmã. Ela, porém, lhe disse, não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessa em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você seria considerado um depravado em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Aminon, porém, não quis ouvi-la. E sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. Então ele disse, levanta-se e saia. Não faça isso, respondeu ela. Mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ela, porém, não quis ouvi-la. E chamando seu servo, disse-lhe, põe essa mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica ornamentada, pois era o tipo de roupa usado pelas filhas virgens do rei. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. O seu irmão Absalão lhe perguntou, Aminon, o seu irmão esteve com você? Acalme-se, minha irmã, ele é seu irmão, não deixe-se dominar pela angústia. Desolada, Tamar ficou na casa de Absalão, seu irmão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. Absalão não falou nada com Aminon, nem bem nem mal, pois odiava por ter violentado Tamar, a sua irmã. Aqui a gente vai falar um pouco sobre sinais, sintomas, que muitas vezes estão debaixo do nosso nariz e a gente não enxerga. Nessa história, aqui Davi ele não percebeu ou preferiu não ver que Aminon estava abatido, adoecendo. Mas teve alguém que viu. E quem era esse alguém? Jonadab. E qual é o adjetivo que a Bíblia usa aqui para Jonadab? Ele era astuto. Quem mais a Bíblia usou esse adjetivo? Satanás. A serpente lá no Éden. Jonadab, astuto, percebe essa situação ali de Aminon e dá um conselho para ele. Diz, olha, por que você não se deita com ela? Pede para ela vir fazer os bolos, finge que você está doente. Essa tragédia, ela parecia que ela estava anunciada, porque tem um outro ponto aqui que me chama muito a atenção. Quando o irmão Absalão encontra com Tamar, chorando, com a túnica rasgada, com cinza na cabeça, Absalão ele olha para Tamar e fala assim, o seu irmão Aminon fez alguma coisa? Aminon te fez alguma coisa?
como é que ele tinha essa ideia assim tão rápida? Não me parece que havia, então, ali dentro daquela casa já um clima de que isso poderia acontecer? Já havia sinais ali, já havia algumas coisas que poderiam ser percebidas, mas estava todo mundo muito ocupado com a sua própria vida, inclusive Davi, que era pai, que era rei, e que ou não viu ou preferiu não ver, mas era uma tragédia anunciada. E o problema aqui é que Jonadab chega antes e percebe, é astuto. Jonadab aqui é tão culpado desse abuso, dessa violência, quanto Aminon, porque foi ele quem projetou isso. E o que a gente precisa perceber é que nossos filhos, muitas vezes, eles estão em situação de vulnerabilidade e há pessoas astutas rondando ele. Os nossos filhos, assim como Jonadab, estava rondando Aminon e percebeu essa angústia dele. Há uma outra coisa também que a gente precisa pensar, é que, olhando para esse cenário aqui, a gente via muitos sinais. Quando a gente olha para essa cena aqui da casa de Davi, a gente vê muitas coisas dos tempos atuais. Aonde esse abuso aconteceu? Dentro da família, na família. Houve negligência, houve omissão, porque Davi, ele ficou indignado. Mas e aí? Indignação sem ação não salva ninguém. Indignação sem ação não faz nada. Davi fica indignado. E a gente percebe que é esse o cenário atual. As famílias se indignam, falam, levantam bandeiras, mas não há uma ação concreta na direção das violências que estão acontecendo. E aí a gente precisa, então, prestar alguma atenção nesses sinais. E eu quero trazer agora para vocês alguns sinais que a gente precisa olhar, porque às vezes a gente até enxerga algumas coisas, mas a gente não quer ver com os olhos abertos. A gente enxerga como quem está assim, só num olhinho meio aberto. Porque tem uma questão, gente, se nós vermos, se nós admitirmos que alguma coisa está acontecendo, a gente precisa fazer alguma coisa. E fazer alguma coisa normalmente é o que a gente não quer. Fazer algo a respeito, tomar uma atitude é o que a gente não quer. Mas eu queria trazer para vocês aqui alguns sinais de que uma criança possa estar sofrendo um abuso sexual. Tá? Aí aqui eu queria só trazer uma observação. Quando a gente traz alguns sinais e sintomas, às vezes os pais ou pessoas que estão ouvindo, eles podem começar a fazer um check. Meu Deus, esse aqui tem, esse aqui também tem, isso aqui está apresentando. E esses sinais e sintomas são muito importantes, mas também podem ser sinais e sintomas de ansiedade, depressão, bullying. Mas se a criança apresenta um desses sinais, a gente precisa, de alguma forma, fazer algo a respeito, buscar ajuda nesse sentido. Tá? Uma mudança brusca de comportamento, repentino. Então, uma criança que antes não era agressiva, passa a ser agressiva, passa a ter raiva. Uma criança que antes não era triste, passa a ficar nos cantos chorando. Está ali, Tamara é essa que sai dali com a túnica rasgada, ela estava apresentando sinais. Ela pôs cinza na cabeça, um sinal de tristeza. E ela não estava assim antes, foi uma mudança repentina de comportamento. Toda mudança repentina de comportamento merece atenção. E se a gente pudesse falar só de um sinal aqui hoje, eu falaria esse para vocês. Mudança repentina de comportamento. A maioria das crianças que sofrem abuso apresentam esse sinal. E pode ser em qualquer área. Às vezes a gente pode perceber também que ela tem uma dificuldade para dormir, começa a ter essa dificuldade, ter pesadelos, acorda assustada. Quando nós estamos dormindo, nossa consciência dá uma rebaixada. Nós vamos para um lugar de rebaixamento de consciência. E é ali em que algumas cenas que estão no inconsciente, ou ali num lugar mais escondidinho, que a gente não consegue lembrar durante o dia, vem à tona. Então, ela pode vir nos sonhos, pode vir nos pesadelos. E a criança ter essa sensação de perigo, de estar em perigo. Eu ouvi, ainda essa semana, uma pessoa que sofreu abuso sexual que não consegue dormir de barriga para baixo.
Porque de barriga para cima tem a sensação de que está em perigo. Tem essa sensação de que pode ser tocado nas partes íntimas. Então, essa pessoa não consegue mais dormir de barriga para baixo. E é um adulto já, é uma pessoa adulta. E, na verdade, só há, às vezes, essa descoberta depois de muito tempo, em terapia ou um processo de análise. E assim é que vai acontecendo todo esse ressignificação e essa cura. Mas alguns sinais ainda podem nos dar mais pistas sobre isso. A criança pode também ter uma mudança na forma de se vestir. Ou ter um comportamento sexual inapropriado para a idade. Uma mudança na forma de se vestir pode ser roupas que escondam o corpo, que cubram o corpo, porque eu não quero ser vista, é o meu corpo que chamou atenção, eu quero distância, então eu vou cobrir todo o meu corpo. Ou então se tornar extremamente sexualizada. Ir para um caminho de sexualização precoce, porque foi ativado nessa criança algo que não era o momento ainda, ela não estava pronta. Há descargas neurobiológicas que acontecem no cérebro de uma criança que sofre abuso e áreas que são afetadas, muitas vezes áreas da fala, áreas da motricidade, crianças que têm dificuldade nessas áreas porque sofreram abuso. Quanto menores as crianças, e a gente pensa às vezes, mas é tão pequenininho, não vai nem lembrar. Mas o cérebro foi atingido. E o cérebro, muitas vezes, isso é irreversível. Muitas vezes isso é irreversível. Se houver lesão cerebral, é irreversível. Por causa dessas descargas neurobiológicas que acontecem dentro do cérebro. Percebem que não é só uma questão de safadeza? É crime porque destrói, é crime porque causa consequências gravíssimas que muitas vezes essa vítima não vai conseguir nunca mais se livrar delas, vai conseguir conviver de forma um pouco mais adaptativa, mas não vai conseguir se livrar delas completamente. Um outro sinal que a gente pode observar são regressões de comportamento. Espera aí que está outra coisa aqui, então vou falar primeiro aqui. Rejeição que antes não havia a uma determinada pessoa, a um determinado lugar. A criança ou o adolescente pode passar a rejeitar aquele lugar, aquela pessoa especificamente. Pode acontecer, mas também pode não acontecer. E eu acho muito importante dizer isso para vocês, porque nós já nos deparamos com muitas pessoas que foram acusadas de estarem mentindo. Por quê? Mas você continuava sendo tão amiga, você continuava indo na casa, você continuava frequentando, você vai contar uma coisa dessa só agora e tá... pelo amor de Deus. Por causa do fato da criança não conseguir rejeitar o ambiente ou a pessoa, ela ainda é acusada, muitas vezes, de ter gostado do abuso. Nem sempre esse vai ser algo que vai acontecer, mas muitas vezes acontece. Então, prestem atenção. A criança começou a ter um comportamento estranho com alguém que antes ela não tinha. Ela começou a ter uma rejeição a estar em determinados lugares. Vamos prestar atenção. Pode ser que ela também pode estar sofrendo bullying ou algum tipo de violência psicológica, física. A gente precisa prestar atenção nisso também. Outro ponto, dificuldades na escola, de concentração, podem também aparecer. Para as professoras que estão aqui, com certeza, isso vem muito fácil também, para vocês verem isso. Mas tem uma outra coisa que também pode acontecer, um autoaproveitamento na escola de maneira repentina. Se há um autoaproveitamento repentino, a gente também olha com um certo olhar de desconfiança. Porque onde acontece a maioria dos abusos? Vamos de novo, gente? Onde acontece? Em casa. E muitas crianças podem passar até a escola como um lugar de refúgio. Então, aquele lugar é o lugar que eu gosto de estar, então eu vou me dedicar 100% a isso aqui. E se há um autoaproveitamento repentino, entenda que é repentino, a gente vai olhar isso também como um sinal de que algo pode estar errado dentro dos outros ambientes que a criança está frequentando. E regressão de comportamento, criança que já não fazia mais xixi na cama, não tinha problemas intestinais para controlar as fezes, pode também ser um sinal de abuso por causa do sofrimento psicológico.
ela tem dificuldade para controlar os esfíncteres. Esse é um sinal que, algumas vezes, eu acho que quem já me ouviu em alguma palestra vai lembrar, porque é um exemplo que eu sempre trago, de um garoto que nós estávamos numa oficina como essa que as crianças estão tendo. Ao final da oficina, ele veio nos procurar e ele falou assim, isso que vocês falaram, ele tinha 10 anos, isso que vocês falaram que não pode fazer, eu não sabia, porque o meu avô, ele faz isso comigo. E aí nós sentamos ali com ele para ouvi-lo, dentro daquilo que ele queria falar, do que ele podia dizer, né, que ele conseguia falar, sem interrogação, sem parecer uma interrogação. E quando nós fomos descobrir, o vô dele fazia uma espécie de jogo sexual com ele, em que se houvesse ali, ele perdesse, ele tinha que fazer determinada coisa no vô. Caso ele perdesse, o vô fazia nele. Então, o vô fazia isso parecer uma brincadeira. Ele amava aquele vô. Ele não deixou de amar o avô dele. Ele era só uma criança de 10 anos. Mas ele estava se sentindo estranho com aquilo. Era um sentimento ruim. Por isso que a gente ensina para as crianças a partir dos sentimentos. Se alguma coisa, uma brincadeira, um toque te faz sentir com medo, vergonha, se você precisa esconder essa brincadeira, guardar segredo, alguma coisa está errada. Então procura um adulto de confiança. E esse menino, quando contou, né, para a família, e foi feito o que precisava ser feito, a denúncia, a notificação, tudo foi feito. Passado algum tempo, eu recebi da mãe dele um desenho que eu guardo até hoje. Ela me mandou. E ele fez ele ajoelhado com um balãozinho de pensamento, e nele estava escrito assim, Deus, perdoa o pecado do meu avô e o meu. Vocês entendem a dimensão disso? Era uma criança de 10 anos que achou que estava participando daquilo. Era uma criança de 10 anos que estava se sentindo culpada e que ela tinha pecado, como se o erro fosse dela. O abuso, ele não é óbvio para as crianças. A criança, ela não tem condição psíquica, cerebral, de fazer de ter o entendimento que nós temos aqui. Às vezes nem nós temos. Muitas vezes nem nós temos. Como que a gente exige de uma criança que ela saiba que o avô dela não podia fazer aquela brincadeira com ela? Esse menino apresentava um sinal, problema intestinal. Ele não conseguia controlar as fezes por causa do abuso sexual que era feito de forma anal. E isso já tinha sido apresentado muitas vezes. A escola já tinha visto, já tinha ido ao médico. Ninguém levantou a hipótese do abuso. Ninguém. Nem a família, nem o médico, nem a escola. E esse controle do esfíncter dele estava afetado por causa do abuso sexual. E é por isso que a gente precisa estar atento a todas as coisas, tudo que sai fora. E não é para apavorar ninguém. Quando a gente vem com essa ministração, eu sei que traz uma sensação de, meu Deus, o que eu faço agora? Mas isso é para trazer consciência. E quando a gente tem informação, a gente tem liberdade. Com informação você tem liberdade. Porque quando a gente está na ignorância é que a gente está correndo perigo. Amém, gente? Vocês estão aí ainda? Davi, ele se enfurece, mas não toma atitude nenhuma. Ele não faz nada. Lá no versículo 21, quando ele sabe que Tamar é violentada, ele fica muito furioso. Mas quando a gente lê esse versículo, quando li esse versículo, eu fiquei pensando, eu esperava mais do rei Davi. Eu esperava mais dele. E, gente, eu não estou aqui falando mal de Davi, não. Depois a gente vai dar uma melhorada na imagem dele aqui, eu prometo para vocês. Porque aqui, nesse lugar, Davi já era chamado de homem segundo o coração de Deus. Ele já era rei. Deus já tinha chamado Davi de homem segundo o seu coração. Como que esse homem segundo o coração de Deus, ele vê uma situação dessa e não faz absolutamente nada?
E não foi feito nada para punir nenhum agressor. E parece ali também que não houve um acolhimento da filha de Tamar. Também não havia esse acolhimento. E Davi, na verdade, ele sabia das graves consequências daquele ato do seu filho Amnon. Davi, como rei, sabia que ele precisava aplicar moralmente aquilo que precisava ser feito. As consequências eram muito graves. E ele sabia que ele precisava aplicar como rei. Mas talvez Davi tenha se sentido até incapacitado. Davi já tinha pecado. Davi já tinha tido aquela situação toda lá com Betseba, em que ele colocou Urias lá na frente de combate para morrer. Assassinou Urias. Davi pode ter se sentido sem moral para fazer nada. Eu não tenho moral para fazer, o que eu vou falar? Olha o que eu já fiz também. E essa omissão de Davi, diante dessa desastrosa reação que ele teve, a filha dele fica machucada, ferida. Ela fica desolada. Ela vai para a casa do seu irmão Absalão, porque ela não encontra no pai, ela não encontra no seu pai. Ela não estava nem procurando o rei, ela estava procurando o pai. Ela não encontra no seu pai acolhimento, ela não encontra no seu pai o abraço, o colo, e dizer, filha, eu estou aqui com você, eu acredito em você, nós vamos resolver isso. Tamar fica desolada. E diante disso, é importante a gente conversar sobre uma outra coisa. Como que a gente reage diante do relato de vítimas de abuso sexual? Como nós temos acolhido pessoas que falam que sofreram abuso sexual e às vezes já passaram muitos anos, às vezes já se foram muito tempo. E eu queria trazer para vocês aqui algumas coisas. O que a gente deve fazer se alguém nos contar que sofreu um abuso sexual? A gente precisa pensar em algumas coisas. Primeiro, a gente precisa escutar com atenção. Ter atenção no que nós estamos falando, no que essa pessoa está falando. Controlar as nossas reações. Porque ouvir sobre um relato de abuso, gente, eu vou dizer para vocês, eu não sei contar quantos relatos de abuso eu já ouvi na minha vida. Só que eu não me acostumo com isso. Eu não consigo. Eu não consigo achar normal. Eu não consigo pensar, é só mais um, é tudo igual. Eu não consigo. E eu não quero me acostumar. Nunca. E eu falo para o Senhor, Senhor, continua gerando esse incômodo, essa dor, essa coisa ruim. Porque se a gente se acostumar com o mal, se a gente se colocar nesse lugar de se acostumar com o mal, a gente vai ficando parecido com o mal. Então, a gente precisa dizer para a vítima, para a pessoa que está nos contando, porque pode ser que ela já tenha passado por isso há muitos anos e só tenha coragem de falar agora. Há pessoas que só relatam na vida adulta. E por que elas só relatam na vida adulta? Porque é aí que elas entendem o que aconteceu. Muitas pessoas só passam a entender que sofreu abuso depois que começam a namorar, que começam a ter uma vida sexual e falam, meu Deus, isso aqui aconteceu comigo, eu era criança. Isso não devia ter acontecido. Por isso que a lei, inclusive, mudou com relação à denúncia. A denúncia, ela pode ser feita agora, quando a vítima ela faz 18 anos, ela tem até 38 anos de idade para fazer a denúncia. Essa lei, a lei chama Joana Maranhão, que é a respeito daquela nadadora que sofreu abuso na infância, na adolescência. Então, a lei mudou, porque entende que muitas vezes o abuso a pessoa só percebe lá na vida adulta. Então, ela ainda tem 20 anos para fazer a denúncia depois que ela fez 18. Porque aí ela mesma pode fazer. Porque quantas crianças os pais souberam e nunca fizeram nada? Essa lei é válida somente para abusos que aconteceram de 2012 para cá. Tá? Então, a lei mudou nesse tempo. E é muito recente, se a gente for ver. É muito recente. A gente precisa também controlar nossas emoções. Se a gente está ouvindo alguém que sofreu abuso e a gente começa a ter um piripaque, se a gente começa a ficar passando mal e começa a falar, meu Deus, não consigo ouvir, que coisa horrível. Se for uma criança ainda, a criança ela tem a tendência de querer a aprovação do adulto. Então, se for uma criança, ela vai parar de falar. Porque ela não quer te machucar.
Ela não quer te ferir. Então, ela vai parar de falar. Outra coisa, dizer para ela que ela não tem culpa. Gente, parece óbvio, mas não é. A criança acha que tem culpa. A gente precisa dizer isso. Quantas vezes nós ouvimos pessoas que vêm se sentindo culpadas? Um outro caso que eu quero dividir com vocês. Nós estávamos, Karine estava lá também. Nós estávamos num lugar, numa oficina, estávamos fazendo uma oficina com as crianças, com os adolescentes. Quando uma das crianças na oficina se olha num espelho, e quando ela olha para a imagem dela, ela começa a chorar copiosamente, com 11 anos de idade, e fala assim: eu sou um lixo. Eu não valho nada. Eu não presto. E ela começa a ter essa reação. E eu tirei ela do ambiente, fui com ela para outro lugar para a gente conversar. E essa menina, ela me contou que quando ela tinha 10 anos de idade, ela chegou da escola com uma informação. Ela ouviu falar sobre sexo na escola. Uns amigos falando, mas ela não fazia ideia do que era. Falta de educação sexual e emocional desprotege. Uma criança que ouve falar alguma coisa e não tem informação em casa, se ela pegar aqui, ó, dar uma olhadinha no Google, o que ela vai achar é pornografia. E essa criança, ela foi e chegou em casa e perguntou para o padrasto assim: o que é sexo? Eu ouvi falar na escola e eu não sei o que é. Ele, assim, tão astuto quanto Jonadab, ele chega nela e diz assim: eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar tudo sobre isso. Mas você não pode contar para ninguém. Você não pode falar porque as pessoas vão sentir muita inveja de você. Suas amigas vão ficar com inveja. A sua mãe pode ser que não goste que eu te ensine também. Então, eu vou ensinar para você. E ela ficou animada. Ela tinha só 10 anos. E ele passou. Uma criança que nem sabia o que era sexo, como que ia saber que o padrasto, o que ele estava fazendo, estava errado? Ele passou, e não dá para chamar isso de ter relações sexuais, porque não é, isso é estupro. Ele passou a estuprar essa menina semanalmente, durante 1 ano. Só que alguma coisa começou a desembocar dentro dela, ela começou a sentir que aquele peso daquele segredo era ruim. E aí ela começou a ficar esquisita. Por isso que quando nós falamos ali, ela falou: eu sou um lixo, eu sou culpada. E eu entendi, conforme eu ouvi essa menina, eu entendi que, na verdade, a sensação de culpa dela, e eu quero que vocês entendam isso com maturidade, gente. A sensação de culpa dela é porque o abuso não tinha sido ruim. Vocês conseguem entender isso? Ela tinha alguma espécie de prazer naqueles toques. Porque ela não tinha compreensão do que estava acontecendo. E quando ela descobriu que aquilo era errado, que aquilo era crime, que aquilo ele não podia fazer, mas ela, de alguma forma, gostava e até esperava por aquele momento, eu sou um lixo, eu não valho nada, eu sou podre. Algumas pessoas que têm alguma espécie de prazer no abuso sexual, muitas vezes não conseguem sustentar a própria vida e se matam. Por não conseguirem sustentar a verdade do que aconteceu e não conseguirem transferir a culpa para o abusador. O que eu tenho visto dentro da prática clínica e também com o Reaja, pessoas que sofrem abuso por pessoas desconhecidas. Gente, é horrível também, tá? Mas são pegas na rua, são levadas para um lugar, são estupradas. Isso é horrível, com violência. E pessoas que sofrem um abuso como dessa menina que eu estou contando para vocês, as pessoas que sofrem um abuso com violência por alguém desconhecido, conseguem, com muito mais facilidade, colocar a culpa no abusador, do que uma pessoa que sofre abuso como essa menina sofreu. Porque parece que ela está participando. Só que a gente precisa entender que a criança não tem escolha, não existe consentimento. A lei no nosso país não dá permissão para que uma criança menor de 14 anos dê consentimento. Não existe. Ah, mas ela quis, ela deixou. Não existe consentimento por lei.
e psicologicamente falando também, não existe estrutura psíquica para que uma criança possa decidir. Ela não tem ainda, nas funções executivas do cérebro, essa área que é mais nobre, que toma decisão, que tem raciocínio lógico, nem está formada ainda. O córtex pré-frontal ainda vai se formar só para os 25 anos de idade. Não tem como. Então, essa criança, essa menina, eu levei ela lá para fora, a gente estava muito frio. Eu levei ela lá para fora e falei, se a gente tirar a blusa aqui agora, você acha que a gente vai ficar tremendo? A gente vai ficar arrepiado? E ela falou assim, eu acho que sim. Acho que sim. Eu falei, você escolhe tremer e ficar arrepiado? E ela falou assim, não. Porque o seu corpo, ele responde aos estímulos, ele responde ao frio. Os nossos órgãos genitais também respondem aos estímulos. Não precisa você querer, desejar, mas ele responde ao estímulo. O nosso corpo foi feito para sentir prazer. E é por isso que quando você era tocada, você também tinha essa sensação. Ela me abraçou. E ela falou assim, então eu não tenho culpa? Eu falei, não, você não tem culpa. Ele era o adulto. Ele sabia o que estava fazendo. Você não. Essa história, ela é uma história que ainda mexe muito comigo. Eu me lembro que nós estávamos lá, eu fui no banheiro e eu vomitei. Vomitei mesmo, literalmente. Era como se eu não conseguisse digerir toda aquela sensação daquela menina. Que coisa difícil ver uma criança nesse lugar de culpa. Como é difícil a gente olhar para essa história da Bíblia também e ver Tamar sendo excluída, sendo colocada de lado. Ela saiu da casa do pai. Ela foi colocada de lado. E quantas vezes a vítima é colocada de lado? Não é o abusador, é a vítima. Então, dizer para a criança que ela não tem culpa, dizer que você acredita nela, parabenizar pela coragem e dizer que você vai protegê-la. São coisas que você pode fazer, mas tem coisas que você não deve fazer, de jeito nenhum. Isso aqui é mais importante até. Porque quando a gente ouve uma situação de abuso, é automático da gente perguntar, principalmente se passou muito tempo, por que você está contando só agora? Uma hora dessa você vem falar disso? Por que você está falando disso só agora? E aí, essa pergunta pode trazer para a vítima a sensação de eu não estou sendo acreditada, estão duvidando de mim. Outra coisa, não perguntar detalhes do abuso. Perguntar, mas foi como? De que jeito? Porque a criança precisa falar aquilo que ela está preparada para falar. Quando a Júlia me contou sobre o abuso, eu não tinha essas informações aqui que eu tenho hoje. Nada, absolutamente nada. Mas, instintivamente, eu não perguntei sobre detalhes do abuso. E ela foi contando ao passo que ela conseguia falar. Estava preparada para falar. E, sem dúvida nenhuma, isso foi extremamente benéfico para ela. Não examinar, não pedir para mostrar machucado, lesão. Há crianças que sofrem mais com essa reação dos pais, da família, do que com o próprio abuso. Uma outra coisa é nunca confrontar a vítima com o abusador. Nunca façam isso. Nunca coloquem um na frente do outro e digam, agora então tá, você vai falar na frente dele. Vai ter que falar aqui, tá dizendo, então vai ter que falar na frente. Uma criança ou um adolescente, ou mesmo uma pessoa numa situação de vulnerabilidade, ela pode entrar num mecanismo que dentro da psicologia a gente chama de negação e retratação. Se eu estou diante de uma situação de ameaça e eu percebo que aquela outra pessoa, porque o abusador sempre exerce mais poder sobre a vítima, sempre, por isso que ele faz isso. Exerce esse poder e estou sendo confrontada, eu posso negar e me retratar. E falar, não, acho que eu me confundi, não foi bem assim. Isso acontece com muita frequência em vítimas que são colocadas frente a frente com o abusador. E uma outra coisa, a gente é crente, mas não é hora de dizer para a vítima que ela deve perdoar. Não é hora. A gente tem visto essa prática em muitas igrejas. A pessoa vai contar que sofreu um abuso sexual, que sofreu uma violência doméstica, que sofreu alguma violência que é crime,
E aí, no gabinete pastoral, é tratado como vamos orar. Vamos orar e vamos orar aqui para que você perdoe, que você libere perdão no seu coração. Gente, perdoar é bíblico? Sim ou não? Sim, sem sombra de dúvidas. Eu posso dizer para vocês que eu perdoei as pessoas que abusaram de mim. Eu perdoei a pessoa que abusou da Júlia. Mas perdoar não significa que você vai conviver e fingir que não aconteceu, ou muito menos não denunciar. A gente perdoa denunciando. A gente perdoa fazendo o que tem que ser feito. Então, não há esse... E também, você não pode jogar sobre a vítima, no momento em que ela está fragilizada, mais uma responsabilidade. Além de você ter sofrido abuso, além de você ter sofrido violência, além de você estar aqui tendo que lidar com as suas feridas, agora eu jogo em você mais uma responsabilidade. Perdoa. Perdoa, você, né, foi perdoado, suas multidões de pecados foram perdoadas. Isso tudo é verdade. O perdão precisa ser tratado e em processo. O perdão, ele é um processo que acontece, ele precisa acontecer e ele é libertador quando acontece. É libertador, é uma bênção. Mas não na hora em que essa pessoa está te contando sobre isso. E, mais uma coisa, não minimize o abuso. Nunca. Quando a gente muitas vezes vai ouvir uma história, e eu já ouvi isso muitas vezes, a situação de abuso da Júlia, por exemplo, não foi com penetração. Foram toques físicos. Aí, muitas vezes, quando alguém ouve isso, fala assim, não, mas graças a Deus. Nossa, graças a Deus que não foi pior. Nossa, que livramento. Para quem? Né? Para quem? Para quem não foi pior? Porque a gente precisa entender que a forma como o abuso atravessa o coração, a alma e o psicológico de alguém não pode ser medido numa régua. Até aqui é grave. Não, para cá é um pouco menos. Aqui, meu Deus. A gente não pode medir dor de ninguém numa régua. Porque muitas crianças podem sentir que foram extremamente violadas com apenas palavras. Às vezes o abuso ele não vem em toque físico. Apenas uma pessoa com uma má intenção, olhando para o corpo dessa criança e fazendo comentários a respeito do corpo dela, pode atravessar essa pessoa de uma forma terrível, em que ela não consegue, de forma nenhuma, lidar com aquilo. Então, não dá para a gente medir, minimizar o abuso, falar, nossa, ainda bem, o toque foi por onde? Foi dentro da roupa, por baixo da roupa. Graças a Deus que foi só por cima da roupa. Isso não funciona. Não dá para a gente minimizar. E, caminhando também para o preço da omissão, a omissão, seja em qualquer área da nossa vida, ela é pecado. Tiago 4,17 diz que quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, tem 3 coisas aqui na omissão de Davi e a consequência de cada uma delas e no que resultou. Dá uma olhadinha aqui. 3 coisas. Primeiro, Davi, ele se omitiu a tristeza e a angústia de Amnon. Ele se omitiu. Ou ele não viu, ou ele preferiu não ver, ele estava muito ocupado. E quantas vezes a gente está muito ocupado para olhar as pessoas ao nosso redor e os nossos filhos? Só que essa omissão de observar o que estava acontecendo resultou no estupro de Tamar. Talvez fosse possível chegar antes nessa situação. Ele também se omitiu ao estupro de Tamar. E o que resultou? No ódio de Absalão e na destruição das emoções de Tamar. Porque quando a capa colorida, ela era uma representação de uma filha adolescente ali do rei, de alguém que tinha vida, pureza. E ela rasga essa capa, ela coloca cinza sobre a cabeça. Ela está destruída. E a omissão de Davi com relação a essa situação de violência destruiu as emoções de Tamar. Destruiu. E mais uma coisa que Davi se omitiu, ao silêncio de Absalão. Absalão, por 2 anos, ele tramou matar Amnon.
e ele matou. E depois Absalão também é morto por um servo de Davi, porque Absalão se torna opositor ao reinado de Davi. E ele passa, então, a perseguir o pai. E depois Absalão é morto também. Davi, nessa atacada, perde 2 filhos e destrói as emoções da filha dele. Por causa da omissão, por causa do não posicionamento. Nós precisamos ser essas famílias que não se omitem, que protegem, que fazem o que precisa ser feito, que não olham para situações como se não fossem nada. Porque isso pode custar muito, muito, muito alto. E após a morte de Amnon, a gente vai olhar que esse cerco ali de Absalão contra Davi, dos dois, vira uma guerra muito grande. E tudo isso acontece por causa de uma omissão. Quantas famílias estão destruídas por causa de omissão? Quantas? Quantas famílias pagam um preço muito alto porque alguém resolve se fingir de morto? Não quer fazer absolutamente nada. Ou não quer ficar mal, não quer destruir a família. Quantas vezes nós já ouvimos assim, não, mas não vamos deixar aqui isso entre nós, porque isso vai acabar com a reputação da nossa família, ou vai acabar com a reputação da nossa igreja. Nós ouvimos algo do pastor Paulo Romero que nunca mais eu vou esquecer. Quando nós chegamos com tudo que tinha acontecido, a Simone, esposa dele também, que é psicóloga, nos ajudando nessa situação. O André, com uma preocupação genuína. Como nós vamos chegar na delegacia? Como que a gente vai dizer que isso aconteceu dentro da igreja? Isso vai ser horrível. Como que a igreja vai ficar... As pessoas aqui na região vão pensar, meu Deus, acontecem abusos ali dentro daquela igreja. E o pastor Paulo disse o seguinte, nós precisaríamos nos preocupar se nós fôssemos nos omitir. Aí sim a gente precisaria ficar bem preocupado. Mas nós não vamos nos omitir. E isso vai glorificar o nome do Senhor. Porque a falta de posicionamento, ela é pecado. E Tiago está aqui deixando isso muito claro para nós. Davi, ele lamenta muito e profundamente a morte do filho dele, Absalão. E essa sequência de ausências de Davi como pai, como rei, como autoridade, gerou muitas dores. A omissão, gente, eu posso dizer uma coisa para vocês, a omissão e a negligência ela é um segundo abuso mais doloroso do que o próprio abuso sexual. Eu tenho acompanhado pessoas que têm muito mais dificuldade de perdoar quem se omitiu, a família, do que o próprio abusador. Existe um caso que é muito, assim, até bem parecido com o da Júlia, mas em que não houve posicionamento da igreja, não houve posicionamento do pastor. O pastor, inclusive, continuou permitindo que essa pessoa continuasse nas atividades, até colocou para dar ministração para as crianças. A vítima que sofreu esse abuso, ela nem fala mais do abusador. O abusador passou para ela. O pastor é o alvo da dor dela. O pastor é o alvo de tudo aquilo que representa a negligência. A omissão, ela dói muito mais do que o próprio abuso. O abuso do abusador, às vezes, a gente já não espera mais mesmo, nada. Mas quando alguém pede ajuda e não encontra, essa dor ela aumenta, porque é como se eu estivesse sozinha no meio do nada. É como se eu estivesse sozinha diante dessa situação. E o último ponto, mentira, não é o último não, é o penúltimo, tá? Última coisa, penúltima coisa. Deus, ele não apaga e nem silencia dores. Deus, ele não ignora e não apaga as histórias difíceis. Eu acho isso muito interessante. Porque, como a gente falou, Davi ele foi ungido rei e foi chamado de homem segundo o coração de Deus. De repente, ele me faz uma omissão dessa. Deus poderia simplesmente ter não deixado que essa história... Não, Samuel, não escreve isso não. Deixa isso para lá, vamos para o outro lado.
essa aqui a gente deixa aqui no cantinho. É assim que nós, famílias, muitas vezes fazemos. Essa história da nossa família, a gente esconde aqui. Mas Deus não fez isso. Deus, ele traz à tona. E ele traz à tona para quê? Porque nós precisamos entender que nós somos passíveis de erro. E Davi, ele não foi perfeito, e mesmo assim foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi tinha um coração sensível e quebrantado ao arrependimento. Quando a gente vê o Salmo 51, Davi, ele se arrepende, ele se rasga na presença de Deus, ele se coloca nesse lugar de ser sondado, de ser visto, e pede perdão para o Senhor de todo mal que ele já cometeu. Ele se coloca nesse lugar de total dependência do Senhor, de ser uma pessoa frágil. É disso que Deus está falando. É de um coração que se arrepende, e não de alguém que nunca comete erro. É disso que Deus está falando. Então, Deus, ele permitiu que essa história trágica da família de Davi viesse aqui para nós hoje, detalhada, viesse assim escancarada, para que a gente pudesse também saber que Deus, ele não abafa situações, e a gente também não deve abafar. Nós não podemos ser as pessoas que vão encobrir situações criminosas, situações que precisam ser notificadas, que precisam ser denunciadas e que precisam ser feito algo a respeito. E agora sim, por último, eu vou trazer só mais alguns pontos do que a Júlia já falou um pouquinho, que são atitudes que salvam a infância. Se alguém puder avisar o farol, que a gente já está no último ponto. A gente pode ser agente de prevenção em qualquer lugar que nós estivermos. Algumas atitudes, a gente já fui falando aqui ao longo da ministração para vocês, de coisas que a gente precisa trabalhar com as crianças, com os adolescentes. Mas há coisas muito pontuais que a gente pode fazer no dia a dia. Conversar com as crianças sobre as partes do corpo, falar sobre esses limites, entre brincadeiras entre as próprias crianças. A gente precisa ensinar os nossos filhos que o corpo deles e o corpo do outro é precioso. Que ele não pode empurrar, que ele não pode bater e que ele não pode tocar nas partes íntimas. As partes íntimas, elas precisam estar ali protegidas. Como que a gente pode fazer isso no dia a dia? A gente não vai sentar o nosso filho e falar, senta aí que eu vou te ensinar a se prevenir do abuso sexual infantil. Hoje é o Dia Nacional do Combate e eu vou te dar essa palestra. Não, a gente faz isso no dia a dia. A gente vai fazer isso na hora do banho, na hora que está ali dando o banho na criança menor, e aí você vai dizer para isso precisa acontecer, gente, desde que a criança é recém-nascida. Na troca de fralda. Olha, essas partes do seu corpo, elas são muito importantes. Filho, licença. A mamãe vai agora limpar o seu pênis. A mamãe vai limpar a sua vulva. Esses são os nomes corretos. A gente chama de tudo, menos do nome correto. Aí dá o nome de Florzinha, Pipoca, Cheroline. Olha, a gente já ouviu tanto nome, gente, que eu não sei nem dizer para vocês. Só que os nomes que dão para os órgãos sexuais dos meninos é sempre potente. É sempre um negócio. A Júlia foi para Alagoas, ela voltou com uma lista absurda de nomes. É foice, cajado. É a foice que corta a florzinha. Sempre esses nomes muito assim para o órgão sexual do homem, dos meninos. E das meninas é sempre uma fragilidade ali, né? Uma coisinha frágil. Então, a gente já vai ensinando uma educação sexual para as meninas muito repressora e para os meninos liberal. Isso não é educação sexual. Isso deseduca, na verdade. Ensinar os nomes corretos das partes íntimas também é algo que protege. Por quê? Porque a criança precisa saber. Testa é testa. Você chama cotovelo, que é um nome horrível de cotovelo. Mas o pênis e a vulva, as nádegas, o bumbum, os seios, a gente quer chamar de outra coisa, porque a gente tem vergonha de falar. E se eu tenho vergonha de falar, isso se torna um tabu dentro da minha casa, por que a criança vai te contar se alguém tocou no órgão genital dela? A gente estava numa igreja uns dias atrás e uma pessoa contou que ele só aprendeu
qual era o nome da parte íntima dele aos 16 anos. Lembra disso, André? 16 anos. Por quê? Porque na casa dele não se falava. E aí, ele estava com problema no órgão genital. Uma infecção feia. E aí, ele foi até a farmácia e ele não sabia dizer onde ele estava com um problema. Porque não sabia o nome. Então, é grave isso. A gente precisa, porque se transforma isso num tabu, fica muito mais fácil para essas crianças serem abusadas. Tá? Ensinar sobre toques que são permitidos e não permitidos. E aqui a gente sempre vai falar das partes íntimas como não permitidos. Só quando a criança é menor, a gente vai ensinar para ela. O toque que pode e é permitido é aquele que é rapidinho para passar um remédio ou para te limpar. E esse toque não causa medo, não causa vergonha, não causa culpa. Então, a gente ensina para a criança que nem a gente pode tocar nela de uma forma que cause medo, vergonha, culpa, insegurança. Nem eu posso, filho. Se alguém fizer isso, você pode contar para alguém da sua confiança. Você pode contar para mim. Esse toque permitido, ele precisa sempre estar atrelado às emoções. Se a gente não fizer isso, a criança não vai entender. Ela não vai entender. A gente precisa sempre atrelar ele às emoções. Ensinar para a criança que ela não pode guardar segredos também, né? Sobre segredos bons e ruins. Lá eles aprendem que segredo bom tem dia e hora para acabar. Comprou um presente para o papai, comprou um presente para a mamãe. Vamos guardar aqui até o dia do aniversário. Mas uma hora todo mundo vai saber. Então, esses segredos bons, eles podem ser guardados. Se o segredo traz medo, vergonha, culpa, olha os sentimentos aqui de novo, ele precisa ser contado. Estar disponíveis para os filhos, e isso aqui a Júlia ensinou muito bem vocês, tá? Ensinar sobre rede de confiança. O adulto de confiança é aquele que ouve, é aquele que acredita, é aquele que ajuda e é alguém que não me toca, não faz nada que eu me sinta mal, né? Que eu tenha que guardar segredo. Gente, as crianças já estão aí e eu quero só deixar para vocês esse versículo e esse chamamento de Deus para nós. Esse versículo que está em Provérbios 31:8. Erga a voz em favor dos que não podem se defender. Seja o defensor de todos os desamparados. E esse é uma chamada para nós. Ele nos chamou para romper o silêncio, trazer luz e restaurar vidas. Então, vá e reaja. Reaja na sua casa, reaja no seu trabalho, reaja na sua vida. Mas não permita que outras histórias se repitam dia após dia. Infelizmente, essa é uma situação cultural que vem de muitos anos. Mas nós podemos nos posicionar. E se nós fizermos a diferença aqui, dentro da nossa igreja, dentro da sua casa, dentro das pessoas que já estão aí ao seu redor, nós vamos chegar nas crianças ali, ó, elas estão recebendo informação. Para que nós vamos chegar nas crianças antes dos abusadores. Amém? Antes. Porque se por acaso elas forem alcançadas de alguma forma, porque a gente não consegue blindar 100%, elas vão rapidamente perceber e dizer não e contar para alguém de confiança. O problema também do abuso é quando ele se perpetua. Quanto mais tempo ele se perpetuar, mais silêncio houver, mais consequências para serem tratadas. Mas há restauração. Eu quero dizer uma coisa para você aqui hoje. Talvez você está me ouvindo e a gente tem uma estatística que quando nós estamos aqui, 4 meninas, 4, pelo menos uma já sofreu abuso ou vai sofrer até os 18 anos. Quando a gente está em 6 meninos, 6 homens, pelo menos um já sofreu abuso ou vai sofrer até os 18 anos de idade. E talvez eu e a Júlia, a Karine, que também conta a história dela de maneira pública, não sejamos as únicas pessoas que sofreram abuso aqui nesse ambiente. Talvez você também guarde uma ferida, talvez você também tenha dentro do teu coração lembranças estranhas, picotadas, fragmentadas. O teu corpo sofre, teu psicológico padece.
Mas eu quero dizer que hoje o Senhor tem cura para as nossas emoções. O Senhor tem cura e resgate para as nossas emoções e para o nosso físico, para o nosso psicológico, para a nossa alma. Então, que você também receba do Senhor cura na sua alma e seja também abraçado, acolhido pelo próprio Deus. Amém?